Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui com o curso de Elementos de Álgebra. Nós vamos ver hoje a estrutura de anel, que é uma estrutura básica para o nosso curso, uma das estruturas básicas da álgebra abstrata, ok? Então vamos ver o que significa, né? O que é um anel, a sua definição. Um conjunto não vazio A é chamado de anel, ou anel associativo, tanto faz, se em A estiverem definidos duas operações. Uma operação que a gente chama de adição, que a cada par de elementos do cartesiano de A por A associa o elemento A mais B que pertence a A, e a outra de multiplicação, que a cada par de elementos de A associa o produto de A por B, que verificam exatamente as 7 propriedades da operação de adição e multiplicação do conjunto dos números inteiros. Então, o anel, na verdade, é uma cópia do conjunto dos números inteiros por um conjunto A qualquer. A única condição que eu peço é que o A seja um conjunto não vazio. Né? Vamos só lembrar rapidamente quais são essas propriedades? Ou seja, quaisquer 3 elementos que eu pegue em A, B, C em A, a soma eu quero que seja comutativa e associativa, igual ao conjunto dos inteiros. Tem que existir um elemento 0A, vou denotar assim, um elemento nulo da adição em A, tal que qualquer elemento somado com ele não se altera, permanece igual a A. Dado qualquer elemento do meu conjunto A, existe um outro elemento que eu vou denotar por menos A, tal que a soma de A com esse elemento menos A vai dar quem? O elemento nulo da adição, aquele que existe na condição 3. Tem que valer as duas distributivas, A que multiplica B mais C e A mais B que multiplica C, e também a soma, o produto, tem que ser associativo. Dessa maneira eu vou denotar dessa forma, A com essa operação de adição e a operação de produto, a gente chama um anel com essas duas operações. Então, um anel é uma estrutura algébrica, é um conjunto e duas operações que vão satisfazer essas 7 propriedades. É só lembrar das propriedades dos números inteiros. O elemento 0A, que é dado na propriedade 3, ele é chamado elemento neutro da adição. E o elemento menos A, da propriedade 4, a gente chama de oposto ou simétrico do elemento A. Se existir em A, nem sempre existe, um elemento que eu vou denotar assim, olha, 1 de A, que possui a seguinte propriedade: quando eu faço o produto desse elemento por A, isso não altera o A, sempre dá igual a A para todo o A do meu conjunto, todo elemento do meu conjunto. Esse elemento será chamado de unidade de A. Lembra, em Z existe esse elemento, que é o número 1. 1 vezes qualquer número inteiro dá o próprio número inteiro. Mas pode ser que no conjunto A qualquer, que a gente esteja trabalhando, não venha existir. Quando esse elemento existe, a gente diz que A é um anel com unidade ou um anel unitário. Dizemos que o anel A é comutativo ou abeliano se o produto também for comutativo. Lembra, a soma já é comutativa por definição, mas o produto era só associativo que eu pedia. Eu não sabia que AB era igual a BA. Isso nunca foi pedido para ser anel. Isso acontece nos inteiros, mas para um anel não precisa acontecer. Quando isso acontecer para um anel, eu digo que ele é comutativo, portanto abeliano. E nós vamos denotar sempre pela diferença A menos B como sendo a soma do A com o oposto do elemento B. Isso que significa A menos B. Tá bem? Vamos ver exemplos, né? Olha, o conjunto dos números inteiros com a soma e o produto usual que a gente conhece, o conjunto dos números racionais com a soma e produto que a gente conhece, o conjunto dos números reais, o conjunto dos números complexos, o conjunto das matrizes quadradas de ordem n com elementos em R, por exemplo, o conjunto dos números múltiplos de n, né, onde n é um número natural, todos esses caras são exemplos de anéis. Ok?
Vou denotar, vamos pegar um exemplo um pouquinho diferente. Vamos denotar por I2 o conjunto formado só pelo 0 e 1. E vamos definir as seguintes operações do I2. Eu vou dizer como são as operações. Eu vou dar uma tabela de operações para vocês agora. A soma vai ser assim, olha. O 0 somado com 0 dá 0. O 0 somado com 1 vai dar 1. O 1 somado com 0 vai dar 1. E o 1 somado com 1 vai dar 0. E o produto? O 0 vezes 0 vai dar 0, o 0 vezes 1 vai dar 0, o 1 vezes 0 eu quero que dê 0 e 1 vezes 1 dá 1. Então eu estou definindo através de uma tabela as operações que eu tenho nesse conjunto. Olha, esse conjunto é um anel. O conjunto I2, com essa operação de adição e com essa operação de produto que eu defini, ele é exatamente um anel. Você quer um exemplo prático disso? Por exemplo, é o bits do computador. Você pode pensar que o 0 é desligado e o 1 é ligado. Se está ligado e você aciona novamente, ele desliga. Por isso que 1 mais 1 dá 0. Botão de luz. Aperta o botão, acende. Aperta de novo, apaga. Isso aqui representa exatamente o bit de um computador. Por isso que a gente fala que o computador binário trabalha no 0 e 1. Com essas operações. Tá bom? Equivalência módulo N. Isso aqui é uma coisa muito importante que a gente vai usar bastante. Dado o inteiro n maior ou igual a 2, dizemos que dois números inteiros, a e b, são equivalentes módulo n, um equivalente ao outro módulo n, o que será denotado assim, ó, a equivalente a b módulo n, ou se quiser pode falar congruente, a é congruente a b módulo n, se a diferença entre eles for um múltiplo de n. Ou seja, a diferença de A e B for um k vezes n, onde k é um número inteiro. Então, exemplo, olha, o 11 é côngruo a 5 módulo 3. Ó. Por quê? Quando eu faço a diferença 11 menos 5, isso é igual a 6, que é múltiplo de 3, olha. É 2 vezes 3. O 7 é côngruo a 15 módulo 2. Porque quando eu faço a diferença 7 menos 15, dá menos 8. E menos 8 é múltiplo de 2. Ó. Ele é menos 4 vezes 2. Já o 21 não é, olha, tem um tracinho cortando aqui, não é côngruo a 9 módulo 5. Porque quando eu faço a diferença 21 menos 9 dá 12, e 12 não é múltiplo de 5. Então, 21 não é côngruo a 9 módulo 5. Ok? Exercício, olha. Encontre o conjunto B de todos os números que são equivalentes a 3 módulo 4. Ou seja, eu quero que x seja congruente a 3 módulo 4. O que significa isso? Significa que a diferença, x menos 3, tem que ser múltiplo de 4. Ou seja, o x menos 3 é um 4 vezes k, onde k é algum número inteiro, para ser múltiplo de 4. Logo, quais são os elementos que eu estou procurando, ou seja, os que são côngruos a 3 módulo 4? É só isolar o x nessa expressão que eu tenho aqui, olha. O x vai ser igual a 3 mais 4k, onde o k percorre o conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto B, que é os conjuntos equivalentes a 3 módulo 4, está aqui, ó, menos 5, menos 1, 3, 7, 11 e assim por diante. Né? Ó, o 3 é 3 mais 0 vezes 4. O 7 é 3 mais 1 vezes 4. O 11 é quanto? 3 mais 2 vezes 4. E assim por diante. Então, esses são os elementos que são congruentes a 3 módulo 4. Já deu para perceber, né? Essa relação de congruência, na verdade, vai ser uma relação de equivalência, como a gente viu lá na primeira aula. Tá bom? Dados um inteiro n maior ou igual a 2 e um inteiro a qualquer, vamos chamar de classe de equivalência desse inteiro a, módulo n, ao conjunto de todos os inteiros que são equivalentes a módulo n. Ou seja,
O A barra, que eu vou denotar assim, vai ser o conjunto dos números inteiros, tal que x é congruo a A módulo n. Né? A diferença entre x e A vai ser múltiplo desse n que está fixado, ele foi dado. Então, e nós vamos denotar também, por Zn, o conjunto das classes de equivalência. Olha. A classe do 0, a classe do 1 até a classe do n-1. Por que para no n-1? Porque se eu pegar a classe do n, o n é congruo a 0 módulo n, porque n menos 0 dá n, múltiplo de n. Então, quando chega na classe do n, já volto a repetir, classe do 0. Então, esse conjunto aqui vai ser chamado de conjunto das classes de equivalência módulo n. Por exemplo, o Z2 é formado pelo 0 barra e 1 barra. É a classe de equivalência módulo 2. O C3 vai ter lá o 0 barra, 1 barra, 2 barra, vai ser a classe de equivalência módulo 3. E assim por diante. Ok? Em Zn, a gente pode definir as seguintes operações. Olha. A classe A somado com a classe B vai ser a classe da soma de A com B. Eu somo A e B e pego a classe desse novo número real, de novo número inteiro, desculpe. E o produto? O produto da classe A pela classe B, eu faço o produto de A por B e pego a classe de A vezes B. Essas duas operações em Zn fazem com que Zn se torne um anel. Zn, com essas duas operações, vai ser um anel. Né? Exemplo, olha. Note que com as operações acima, se você pensar no Z2, vai dar exatamente parecido com o I2. Ou seja, nós podemos identificar o Z2 com aquele I2 que a gente viu no começo da aula. Ok? Mas vamos fazer um outro exemplo aqui. Ó. Vamos montar a tabela das operações do Z4. O Z4 é o conjunto formado pelo 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra. Vamos ver quais são todas as somas e todos os produtos de seus elementos. Então, o 0 barra somado com 0 barra é a classe de 0 mais 0, ou seja, é o próprio 0 barra. O 0 barra somado com 1 barra vai ser a classe de 0 mais 1, ou seja, a classe do 1 barra. E assim por diante, olha, toda vez que eu pegar o 0 barra somado com alguém, vai dar a própria classe desse outro. Quando eu pego 1 barra somado com 1 barra, isso é a classe do 1 mais 1, ou seja, a classe do 2. Então a soma está fácil de fazer, né? A soma da classe do 1 com a classe do 2 é a classe do 3. Agora vamos pegar classe do 1 mais a classe do 3. Isso seria a classe de 1 mais 3, a classe do 4. Mas espera aí, olha, o 4 barra não aparece aqui. Então quem que é o 4 barra? Vai ser a classe do 0. Porque o 4 é congruo a 0 módulo 4. A diferença 4 menos 0 dá 4, que é múltiplo de 4. Quando eu faço 2 mais 2, também vai dar a classe do 4, que é a própria classe do 0. Eu tenho que colocar as classes que aparecem no meu conjunto. Já, quando eu faço a soma da classe 2 com a classe 3, é a classe do 5. O 5 não aparece aqui. Mas ele é qual classe dessas é igual à classe do 5? Bom, 5 menos qual desses números vai ser múltiplo de 4? 5 menos 0 é 5, não é múltiplo de 4. 5 menos 1, 4, é múltiplo de 4. Então a classe do 5 é igual à classe do 1. Porque olha lá, o 5 é congruo a 1 módulo 4. E o 3 mais 3? Vai dar a classe do 6, que não aparece lá. 6 menos 0 é múltiplo de 4? Não. 6 menos 1, 5, é múltiplo de 4? Não. 6 menos 2, 4, é múltiplo de 4? É. Então, a classe do 6 é a mesma classe do 2, porque o 6 é congruo a 2 módulo 4. Vamos fazer o produto, né? Produto de todos os seus elementos. Olha. O 0, quando multiplica por qualquer outra classe, vai dar o próprio 0, né? A classe do 0. Quando eu faço a classe do 1 vezes a classe do 1, dá a classe do 1. 1 vezes 2, olha, fica a classe de 1 vezes 2, que é a classe do 2. 1 vezes 3 vai dar a classe do produto de 1 por 3, que é a classe do 3. Então, 1, na verdade, é a unidade desse anel. O 2 vezes 2 vai ser igual à classe do 4, que a gente já sabe que é a classe do 0. 4 é congruo a 0, módulo 4. O 2 vezes 3 vai dar o 6 barra, que é congruo a 2, então é a classe do 2. E o 3 vezes 3 é o 9.
O 9 é congruo a 1, porque 9 menos 1 dá 8, que é múltiplo de 4. Então, o 3 vezes 3 dá o próprio classe do 1. Então, as tabelas das operações de Z4 estão aqui, olha. A soma, todas que tem, e os produtos. É só a gente fazer a linha e a gente vê o que acontece. Olha, o 2 com 2 dá 4, mas o 4 em Z4 é 0. O 2 com 3 dá 6, mas 6 é congruo a 2 módulo 4. Então, o resultado aqui vai dar 2. E assim por diante. Tá? Seja A um anel, um elemento A é um divisor de zero se, primeiro, ele é diferente de zero. E, segundo, existe um outro elemento B em A, também diferente de zero, tal que o produto dos dois dá zero. Então, o divisor de zero é um número que você acha um outro número diferente de zero, ele também diferente de zero, e o produto dá zero. Tá? Por exemplo, nas matrizes isso acontece. Você pode pegar o produto de duas matrizes, dando a matriz nula, sem que as matrizes sejam, nenhuma delas seja a matriz nula. Nós vamos dizer que A não tem, ou seja, é sem divisores de zero, quando o produto de A por B for igual a zero, implica obrigatoriamente que A é zero ou B é zero. Se tiver produto de dois elementos dando zero, um dos dois tem que ser zero. Isso é dizer que o meu anel não tem divisores de zero. A será chamado um anel de integridade, ou domínio simplesmente, domínio de integridade ou domínio. Tá? Vou apagar aqui que tá. Se for comutativo, unitário e sem divisor de zeros. Então, toda vez que você ouvir falar de um anel de integridade ou um domínio, você está falando de um anel que tem unidade, é abeliano e não tem divisor de zeros. Se o produto de dois elementos dá zero, um dos dois tem que ser zero. Exemplo, olha, se eu pegar Z, Q, R e C, todos esses são anéis de integridade. Quer dizer, os conjuntos que a gente está acostumado a trabalhar. Já o conjunto das matrizes quadradas de ordem 2, ele é um anel que tem unidade, a matriz de identidade, 1, 0, 0, 1. Mas ele não é abeliano, então ele não pode ser anel de integridade. Seja A igual a 2Z, conjunto dos números pares, com as operações usuais que a gente tem. Esse anel é um anel abeliano. Né? Se você multiplicar o 2 por 8 e o 8 por 2, dá o mesmo resultado. Produto de elementos de números inteiros é sempre comutativo, só que ele não tem unidade. Não existe um número par que qualquer outro número multiplicado por ele permanece igual. Ok? Então ele também não é um anel de integridade. Seja A um anel, vale as seguintes propriedades. Olha, o zero de A é único. Dado qualquer elemento de A, o seu simétrico também vai ser único. 0 vezes A é igual a 0, a A vezes 0, isso é igual a 0, qualquer que seja o A pertencente a A, isso para qualquer anel. Qualquer anel, se você multiplicar alguém pelo zero, pelo elemento neutro, vai dar zero, vai dar o próprio elemento neutro. A soma de A mais B for igual à soma de A mais C, então o B e o C vão ter que ser iguais, ou seja, aqui está falando que vale o quê? Vale a lei do cancelamento. Eu cancelo A do lado de cá e lado de cá, B igual a C. Se B for igual a C e eu multiplicar os dois à esquerda pelo mesmo valor a igualdade permanece. Ou se eu multiplicar os dois à direita agora por a igualdade permanece. Se eu multiplicar dos dois lados do mesmo lado, eu mantenho a igualdade. O oposto do oposto, ou simétrico do simétrico, é o próprio A. O simétrico do produto pode ser o simétrico de A vezes B, ou igual a vezes o simétrico de B. O simétrico de A vezes o simétrico de B é igual ao produto de A por B. Quer dizer, vale as leis dos sinais que a gente está acostumado. Quando eu quero fazer distributiva e eu tenho uma diferença, eu não tenho a soma, eu faço simplesmente distributiva. Isso é AB menos AC. Ó. Se eu tiver uma diferença multiplicando C, é AC menos BC. Vale a distributiva normalmente. E o oposto da soma é a soma dos opostos, né? Menos A e menos B. Isso vale para qualquer anel. Então, para vocês verem a estrutura que a gente tem no anel, é exatamente a estrutura que a gente tem sobre Z. Vejam só que a gente consegue provar uma propriedade que a gente sempre usa em
dificilmente a gente prova. Olha. Vamos provar que qualquer que seja o anel, o produto de 0 vezes A, para qualquer que seja o elemento A, é igual a 0. A demonstração é bem simples. Olha. O 0 vezes A eu posso escrever como 0 mais 0 vezes A. Porque o 0 é igual a 0 mais 0. Aplico a distributiva que vale no anel, isso é 0A mais 0A. Agora, 0A é um elemento que está no anel. É o 0 do anel vezes o A do anel, é um elemento que está no anel. Então, pela propriedade 4 dos anéis, o simétrico dele também pertence ao anel A. Se eu somar dos dois lados o simétrico, não altera a igualdade. É propriedades que a gente viu. Então, somando o simétrico do lado de cá e o simétrico do outro lado, a igualdade permanece. Bom, quando eu somo aqui um número com o seu simétrico, um elemento de A com o seu simétrico, isso dá o elemento neutro. Do lado de lá, o que vai dar? A soma é associativa, então eu posso somar primeiro esses dois, que é 0A somado com o seu oposto, então isso dá 0, e sobra quem? 0A. Portanto, 0A é igual a 0, que é o que a gente queria provar. Qualquer que seja o anel A, qualquer que seja o elemento desse anel. Ok? Então vejam, o anel, na verdade, é passar a estrutura que a gente tinha dos números inteiros para um conjunto qualquer, não vazio. E é a base, o elemento, a estrutura fundamental para o nosso curso. Obrigado e até a próxima.